Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar um vídeo bem rapidinho falando um pouquinho mais sobre a agência que eu fui pra trabalhar no navio, mas agora eu quero fazer um vídeo explicando certinho o passo a passo pra trabalhar a bordo de um navio de cruzeiro. Se você nunca foi atrás de trabalhar em navio de cruzeiro, mas acha estranho porque você tá vendo esse vídeo, deve ser porque você tá afim. É um processinho um pouquinho demorado, principalmente se vai ser o seu primeiro contrato, se vai ser a sua primeira vez trabalhando em navio. Tudo depende da companhia, depende da vaga, tudo depende de tudo, gente. Eu tô falando da minha experiência, como foi pra mim e como eu sei que é pra maioria das pessoas. Quando eu tava fazendo o meu processo, o meu namorado também fazia, então foi muito parecido. Então eu posso falar que a gente tinha posições diferentes, somos pessoas diferentes e o processo é muito parecido. Então eu acredito que a maioria das pessoas vai ter um processo um pouquinho similar. São pequenas coisas que vão mudar, mas eu vou falando pra vocês o que pode ser diferente ou não, tá bom? Eu vou lendo aqui, porque já faz tempo, eu fiquei 7 meses a bordo e já faz 5 meses que eu tô no Brasil, então já faz um tempinho, mas eu vou lendo aqui o que na época eu anotei que precisava e vou falar pra vocês. Então a primeira coisa é você dar uma pesquisada no Google, vaga de trabalho e aplicar. Eu falei no último vídeo das agências, existem várias opções aqui no Brasil, que são agências que te ajudam a entrar em contato com as companhias, ou se você quiser, você pode se cadastrar direto no site das companhias. Eu fiz por agência, esse passo a passo aqui vai ser pela agência, eu não sei como é aplicar diretamente nas companhias, e a maioria das agências segue esse processinho aqui meio padrão. Então, quando você entra nas agências ou acha a vaga, gostei dessa vaga aqui pra trabalhar no shopping, você vai vai cadastrar o seu currículo no site. Então, você pode tanto fazer o upload de um currículo já no PDF, ou então escrever à mão mesmo suas experiências, se você já tem curso, como tá o seu nível de inglês, aquele currículozinho básico, que é o que a agência vai ver, vai relacionar com a vaga, ou então vai fazer uma entrevista para te oferecer uma outra vaga que ela acha que você vai se sair melhor, que você combina mais com a companhia. Então tem essa opção também, você pode achar que você não tem experiência, mas de repente, lendo o seu currículo, a agência ou a companhia vai ver que você de repente pode servir para uma posição que você não estava pensando. Então fica aí a dica, aplique, mesmo que você ache que não tem experiência, às vezes você pode ter. Depois de cadastrar o currículo, normalmente as agências já te mandam um e-mail falando que quer marcar uma entrevista com você. Eu achei isso assim muito rápido, eu não esperava que o meu fosse dar certo, eu cadastrei despretensiosamente, porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir trabalhar em navio, eu achava que era uma coisa muito de outro mundo, mas cadastrei porque eu tinha vontade e no dia seguinte eles já mandaram e-mail, vamos marcar uma entrevista por Skype normalmente, então já criem sua conta no Skype. Vamos marcar uma entrevista, a entrevista é em inglês, já fiquei com aquele pânico, meu Deus, entrevista em inglês, meu inglês tá ruim, mas quero tentar, vou. Se eu não me engano, eu tinha aplicado pra housekeeping, aquela pessoa camareira que fica arrumando as cabines. Mas, pelo meu currículo, durante a entrevista, as minhas experiências, o entrevistador viu que eu sou formada em moda e que eu tinha trabalhado já em loja. Então ele falou, acho que você pode ir pro shopping. E eu falei, tá bom. Eu não sabia se eu podia recusar, eu só queria ir, então não tava pensando muito nas opções. Eu só aceitei o que ele me ofereceu, deu certo, eu falei, é isso. E eu acabei indo pro shopping. Durante a entrevista, pode ser que a vaga que você quer ou que você nem imagina apareça pra você. Eles te dão uma outra opção que pode ser melhor ou pior, na sorte, no azar. De repente você vai pra outro lugar. Mas durante a entrevista muita coisa acontece. Ah, Júlia, mas como que é a entrevista? É em inglês mesmo? A primeira entrevista que eu fiz pra ir pra loja, ele começou falando comigo em português e aí ele falou que vamos falar agora em inglês. Eu falei, tá bom. Mas não foi perfeita, porque meu inglês estava bem enferrujado, mas foi. Eu acho que eles devem saber também que durante a entrevista as pessoas ficam nervosas. Ou então, dependendo da vaga, muita vaga não precisa de um inglês tão especial, tão importante. Pro shopping, claro que precisava. Então, acho que eu fui bem, porque deu certo. Mas pra uma vaga que você não tem contato direto com os hóspedes, não precisa do inglês tão bem. O inglês, você precisa do básico para entender em situação de emergência. Porque mesmo você não falando com os hóspedes, o navio inteiro fala inglês. Então, anúncios de emergência são feitos em inglês, você tem que entender. Você tem que entender os cursos que eles dão lá dentro para os funcionários. E também para conversar com os seus amigos de trabalho, porque todo mundo é de uma nacionalidade diferente. Você não vai trabalhar com 5 brasileiros na cozinha. Vai ser um indiano, um filipino e um chinês. Então, assim, você tem que falar com eles. E a língua que todo mundo vai falar é o inglês. Então, o básico do inglês é muito importante. Quanto melhor for, melhor para você se comunicar com as outras pessoas, para você crescer no navio, na sua vida
dentro do navio como profissional. Então, é muito importante, mas o básico, essencial. Então, depois da entrevista, eles marcaram uma segunda entrevista. Ele me falou sobre essa vaga de loja, eu aceitei, e ele falou, então vamos Não, ele falou, então vou te dar uma resposta por e-mail. Ele mandou um e-mail falando que eu estava aprovada e que ia marcar uma segunda entrevista direto com a empresa, para a empresa conversar comigo. E foi quando a gente agendou a entrevista com o pessoal da empresa que eu fui contratada, que era a empresa que cuida das lojas do navio. E essa entrevista, assim, a entrevista com a agência, eu juro, foi no dia seguinte, eles mandaram e-mail, eles marcaram assim para uns 2 dias depois, foi super rápido. Aí depois que me aprovou nessa entrevista, eles marcaram depois, acho que vamos supor, teve um final de semana, na outra semana já foi minha entrevista com a empresa, que também foi muito tranquila, a gente só conversou, aí foi totalmente em inglês, porque a pessoa já era americana. Então a entrevista foi mais sobre minha experiência, de meu trabalho, como eu era formada, onde eu já trabalhei, mas pra conversar. Assim, eu já senti que eu já estava aprovada, mas ele queria me conhecer um pouquinho, então a gente conversou em inglês, foi super tranquilo, demorou, sei que, uns 15, 20 minutos. E ele já falou que, na entrevista mesmo ele falou, você tá super dentro, a gente quer ter você no time, então eu já sabia que eu tava aprovada. E foi quando eu tive que começar a enviar meus documentos. São vários documentos que você tem que mandar nesse primeiro contrato. Eles mandam pra você um contrato no papel, você tem que imprimir, assinar, carteira de vacinação, principalmente do Covid, que tava bem na época, carta de referência, eles me pediram dos trabalhos antigos, eu consegui uma do intercâmbio que eu fiz trabalhando, a moça me mandou, foi ótimo que já tava em inglês, então eu já mandei essa mesmo, mas pode ser em português, você traduz e manda pra eles. Se pedirem, tá, gente? Isso foi o que pediram pra mim. Antecedentes criminais, você tira rapidinho na internet mesmo. Cópia de passaporte, cópia de visto. Esses documentos mais básicos. Aí começou todo o processo de tirar visto e de fazer o curso. O visto pra trabalhar em navio é igual o visto de aeromoça. Chama C1D. Ele é de tripulante em trânsito. Porque você vai ficar entrando e saindo do país várias vezes. Mas você tá em trânsito, você não tá morando, não é uma coisa de permanência. Então, eu tive que ir pra São Paulo, na verdade eu fui pro Rio, eu fui fazer no Rio porque o meu namorado tava morando lá, então foi muito mais fácil, eu fiquei lá morando e fazendo esse processo todo. Então, tive que fazer o do visto, o visto foi tranquilo, eles perguntaram o que eu ia fazer, a empresa, perguntas básicas de visto. Eu tava toda preocupada por já ter feito intercâmbio, já ter ido pra lá, ficar no 3 meses, voltado. Fiquei um pouquinho com medo, mas foi bem tranquilo. E pra minha posição, não, mas pra minha empresa, porque isso depende de empresa, depende de companhia. Tem companhias que dão esse curso durante o seu trabalho lá, quando você chega, eles começam a dar o curso no navio mesmo. Tem companhias que pedem pra você já ter. Como eu fui contratada por uma empresa que cuida das lojas, ela não é uma companhia de navio, ela pode me mandar para vários navios diferentes, para várias companhias diferentes. Então eles pedem para todos os funcionários já ter o documento, porque pode ser que eles mandem para uma empresa que já peça esse certificado antes. Ou eles podem mandar para uma que vai me dar o certificado lá, mas para já tá tudo certo, para poder ir para qualquer uma, eles pedem para você ter. Então eu tive que tirar o curso de STCW e de SSA, que são os cursos de segurança em navio. Igual quando aeromoça tem que fazer aquele curso pra trabalhar de aeromoça, é o curso que você tem que fazer pra trabalhar em navio. As aulas, graças a Deus, foram online, porque tava meio pós-pandemia, eles estavam aceitando aulas online, então eu assisti tudo de casa, foi ótimo, rapidinho mais ou menos, mas foi rápido. Uma semana eu consegui já assistir tudo. E a prova presencial, tanto escrita quanto a prova prática. Então tem que fazer uma prova de pulo de um trampolim de 3 metros, que é onde muita gente perde, muita gente não consegue pular, trava naquela hora e é eliminada, porque você tem que pular pra ser aprovado. Então tem um pulo desse trampolim que é o pavor de muita gente. Assim, confesso que eu tava bem tranquila, falei, nossa, esse trampolim tá de boinha. Mas, gente, a hora que você sobe e você vê a altura, é muito alto. Mas tudo bem, pulei. Então tem a prova prática, tem a prova do fogo também, de combate a incêndio. E a prova teórica foi muito tranquila, porque a aula era bem explicativa. E antes da prova, o professor deu uma explicada, fez um resumão de tudo que a gente aprendeu. E ele falou muito
tudo que caiu na prova. Então, assim, foi uma prova bem tranquila, graças a Deus. Consegui passar, chegou meu certificado. Mas, o certificado, você tem que levar ele em mãos pro navio. Então, eu tive que esperar. Tanto que, depois de todo esse processo, eles enviam. Depois que chegou o visto, que foi entregue em casa, depois que eu fiz a aula prática, que eu fiz os exames médicos, também tem que tirar numa clínica específica. Então, isso foi muito bom estar numa capital, porque ou seria capitais como Curitiba, São Paulo, Rio, acho que Recife também, que tem lugar para tirar visto, lugar para fazer o curso e lugar para fazer os exames médicos, que esses exames médicos têm que ser numa clínica específica. Então foi muito bom estar no Rio, ficar lá por esse tempo, ter um lugar para morar, porque eu tinha que fazer muita coisa até receber a minha data de embarque. O certificado, ele demora 30 dias ou mais para chegar. Eu recebi minha data de embarque e meu certificado não chegava. Tanto que eles adiaram o meu embarque. Porque meu certificado tava demorando, a gente tava com medo dele não chegar e eu ter que embarcar. E eu tenho que embarcar com o certificado, e ele não tava comigo. Só que no dia que eles mudaram a data, o certificado chegou. Mas tudo bem, eu tive um tempinho a mais no Brasil ainda. Embarquei logo em seguida. E foi isso. Acho que ai, fiquei corrido, né? Falei muito rápido. Mas eu não consigo, gente, ser devagar. Mas enfim, foi isso. Gente, eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu comecei a falar do curso, falei do visto e não falei de custos, que eu coloquei no título do vídeo, que o processo é demorado e caro. É caro porque você tem que ter dinheiro pra pagar esse visto, pra pagar esse curso, se sua empresa pedir, se for mandatório pra você fazer aqui no Brasil. A empresa pode te reembolsar, depende do seu contrato, depende da companhia, tudo depende muito. No meu caso, eles falaram que reembolsariam o meu visto, mas não reembolsariam o curso. Mas tudo bem, eu ia começar a trabalhar, eu ia ganhar dinheiro, então seria um investimento para ter essa profissão. Mas tem empresas que reembolsam também o curso, tem empresas que dão o curso no navio mesmo, então você não tem que gastar esse dinheiro no Brasil, por isso que tudo varia muito. Mas eu queria deixar aqui como foi o meu processo e o caro porque um visto, como todos os outros, eu não sei certinho o do C1D, posso até deixar aqui qual que é o valor do visto, mas eu sei que o curso foi basicamente R$1.300, R$1.500. Então, é um investimento. Se você não tem esse dinheiro para fazer esse curso, você vai adiar o seu processo, se for uma coisa mandatória. Mas, se você quer embarcar, se sua empresa exige, você tem que dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Então, tem que ter um investimento para começar, pelo menos pro primeiro contrato. O curso tem duração de 5 anos, o outro é vitalício, então você não vai ter esse gasto sempre, mas para ir uma primeira vez, para embarcar uma primeira vez, você tem que tirar o visto e tem que fazer esse curso, se for exigente, tá? Vocês entenderam, né? Que pode ser que peçam o curso ou não. O visto você vai ter que tirar de qualquer jeito. Aí vem da empresa te reembolsar ou não. Por isso que tudo varia, mas tem esse gasto, foi o principal. O meu exame médico deu uma alteração no colesterol, que eu adoro uma fritura, claro, e tem que estar perfeito. Não sei por quê, porque você vai com o colesterol perfeito e você volta toda fodida, porque você só come besteira naquele navio, mas pra ir tem que estar perfeito. Então eu tive que fazer uma dieta de uma semana sem açúcar. E, gente, eu tenho pavor de exame de sangue, tenho pavor, eu tive que fazer 2. Amor ao navio, né? Tive que fazer exame de sangue, tive que tomar vacina especial lá que tinha que retomar. Mas, claro, gente, depende da sua função. Eu sei que quem trabalha em cozinha tem que tomar vacina específica, quem trabalha com a criança tem que tomar um outro tipo de vacina. Eu tive que tomar umas básicas lá. Então tem um monte de passo a passo. Agora também eu lembrei que eu falei que tinha que fazer esses exames numa clínica especial. E eu esqueci de falar do preço também, é um exame muito caro, por ser numa clínica especial, eles cobram os valores que eles quiserem, você tem que fazer neles, senão a companhia não aceita. Pra você ter uma ideia, eu sei que tem, a que eu fiz e eu sei que tem uma que é 8. Então, além de você ter um gasto pra ir pra uma capital, se você não é da capital, você tem que ir pra São Paulo, pra Rio, pra Curitiba, pra essas cidades maiores. Se você não mora lá, você vai gastar com transporte, vai gastar com hospedagem e dos exames, além do visto e do curso que eu já falei pra vocês antes. Então tem que também ter esse investimento pra fazer esses exames de saúde, que eles só aceitam dessa clínica específica e o preço não é barato. Então, como eu disse, visto, mais ou menos R$1.000, o curso, R$1.500, R$1.600 e os exames médicos, R$600. Então, o caro do processo são esses investimentozinhos que você tem que fazer para ir uma primeira vez. Os exames médicos também, eles têm uma validade, mas acho que são 2, 3 anos, depende. E a companhia pode reembolsar ou não. Então, tudo, como sempre, depende da companhia, depende da sua vaga.
mas basicamente os gastos principais seriam esses. Tem que fazer todos esses exames, chegou o certificado, eles mandaram a minha data de embarque, eles mandaram a passagem e eu fui. E o passo a passo é mais ou menos isso. É enrolado, porque você tem que agendar, você tem que ir, você tem que fazer, depende da entrega do passaporte, desculpa, da entrega do visto, da entrega do certificado, da entrega dos exames. Se o exame deu alterado, você tem que fazer de novo. Então, por isso que acaba demorando. Mas isso é muito pro primeiro contrato. O segundo contrato já é mais diferente, já é mais rápido. Normalmente você já volta contratado pela empresa se você quiser continuar. Então não tem que fazer tudo isso de novo. Os exames, eles, se eu não me engano, têm duração de 1 ou 2 anos. A cada 2 anos você tem que refazer. O passaporte, o visto no passaporte tem duração de 10 anos ou 5, algo assim. E um certificado, ele é vitalício, o outro certificado tem que fazer a cada 5 anos. Então, se você for continuar trabalhando em navio, a cada 5 anos você tem que fazer de novo aquela prova, a parte prática. A teórica é pra sempre, a prática tem que refazer a cada 5 anos. A parte do fogo e parte de pular na piscina e tal. Mas é mais ou menos isso. Esse é um processo pra você embarcar. Depende da sua vaga, de onde você escolher. As entrevistas podem demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais rápido. Mas é mais ou menos isso. Essa foi a minha experiência. Se tem alguma dúvida, comenta aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário e tudo mais. Deixem ideias de vídeo aqui nos comentários pra mim também. Me ajudem no que vocês querem saber, o que eu posso estar gravando aqui pra vocês. Mas acho que é isso. Um beijo e até a próxima.